Olá, Dani Rocha. Se você está pensando em trabalhar com consultoria ambiental, se vem planejando isso, deve pensar também em como orçar, como fazer um orçamento para um serviço. Então eu te digo o seguinte: para fazer um orçamento, é necessário diagnosticar o problema que o cliente está trazendo para você. E esse diagnóstico precisa ser detalhado, feito com cuidado, para que você veja todos os serviços que precisam ser apresentados para solucionar o problema que ele está trazendo. Vou te dar um exemplo. Um cliente uma vez me ligou me dizendo que ele tinha sido autuado pela fiscalização ambiental e que ele estava construindo um pavilhão e que o pessoal chegou lá e ele não tinha a licença ambiental deste pavilhão. E depois disseram também que ele tinha cortado vegetação nativa em estágio avançado e que tinha aterrado um açude. Então eu fiz algumas perguntas para ele, porque assim, para diagnosticar um problema é parecido com um médico, né? Quando você vai no médico com algum problema, alguma dor, alguma coisa assim, você vai lá e ele te pergunta, né? Ah, dói aqui, dói onde, né? Dói como, quando? Ele faz várias perguntas para entender o seu problema, para diagnosticar e então te receitar um remédio. No caso da consultoria ambiental é semelhante. Você vai fazer perguntas, analisar a situação para diagnosticar o serviço, que seria o remédio para aquele problema. Então, no meu exemplo, quando eu coletei estes dados com o cliente, fiz as perguntas e tal, depois eu trouxe isso para o escritório e analisei as informações. E dei uma olhada nas imagens aéreas da área, para comparar anos antes com as imagens atuais. E para ver se tinham diferenças, se realmente tinha vegetação lá na área e tal. Quando eu fiz isso, eu vi que, por exemplo, o açude que disseram que ele tinha aterrado, na verdade era uma piscina que existia da atividade anterior. Lá funcionava uma área de lazer com piscina e quadra de tênis e tal. E quando foi desativado, né, e a pessoa vendeu a área para esse meu cliente, essa piscina ficou meio abandonada, ela ficou com água suja, e na imagem aérea, quando o pessoal lá da fiscalização olhou, eles viram que parecia um açude, disseram que era um açude que tinha sido aterrado. E a vegetação, eu também pude ver que não tinha uma mancha de vegetação como eles diziam. A mancha de vegetação que tinha era no fundo, continuava lá, só que eles compararam como se houvesse vegetação no local onde ele fez o pavilhão. E ali só tinha pinos e eucaliptos, que o cliente me contou que tinha tirado a autorização num ano anterior para fazer esse corte. E quando ele fez o pavilhão já não tinha mais essa vegetação. Então, o que eu pensei? Podemos fazer uma defesa ambiental para ele, né, para reduzir multa, para reduzir as questões que estão apontando ele. Então, com a minha análise da situação, eu entendi que ele precisava se defender destas autuações, sendo que algumas eram realmente verdadeiras. Ele estava instalando um pavilhão sem licença ambiental, ele deveria ter, mas ele não tinha aterrado um açude e não tinha cortado vegetação nativa em estágio avançado, como disseram. Então, ali teria que ser feita uma defesa para uma redução nas penalidades que ele estava recebendo. E o outro serviço, então, seria regularizar esse licenciamento dele, porque a ideia dele era instalar depois uma fábrica ali naquele pavilhão, então precisava ser licenciado nas etapas em ordem correta. É sempre necessário diagnosticar a situação para que seja oferecido um orçamento adequado, com um valor justo e que vá gerar um resultado que solucione o problema do seu cliente. E às vezes, claro, o cliente ele quer às vezes coisas que não são exatamente aquilo, né? Então, nesse caso, realmente não era um açude, então poderia ser defendido, realmente ele não cortou a vegetação daquela maneira.
Poderia ser diferente, poderia que realmente ele tivesse cortado uma vegetação densa e aí seria oferecido um outro serviço, como talvez um projeto de recuperação de área degradada. Mas, enfim, é necessário analisar para diagnosticar, para receitar o remédio, que seria os serviços que irão solucionar aquele problema. E falando do orçamento em si, então, você estabeleceu ali qual que é o problema, qual que é o remédio para esse problema, e agora, então, vamos esmiuçar, detalhar, quebrar em partezinhas todas as etapas que serão necessárias para esse serviço, para que você consiga calcular um número de horas. Eu geralmente uso uma planilha no Excel, onde eu coloco todas as etapas. Então, tipo, eu vou ter que fazer uma vistoria no local, vou gastar tanto tempo. Vou precisar fazer uma pesquisa, vou gastar mais tanto tempo. Vou elaborar relatório, vou elaborar parecer, tanto tempo. Vou ter que ir no órgão ambiental, vou ter que fazer reunião. Tudo isso é colocado lá para você ter uma ideia aproximada de quantas horas você vai levar para gerar esse serviço, para concluir esse serviço. E a hora técnica você vai consultar com o seu conselho profissional. Geralmente tem lá uma sugestão, uma recomendação de honorários de hora técnica. Então você vai calcular isso e vai ter uma ideia então de quanto você vai cobrar por este serviço. Importante lembrar que na hora de elaborar um orçamento, uma proposta de prestação de serviços, é necessário deixar tudo bem detalhado e bem esclarecido do que você estará fazendo, o que será oferecido e o que está sendo contemplado dentro daquele orçamento. Então, se o seu cliente vai te contratar, isso depois vai ser feito um contrato de prestação de serviços baseado naquela proposta comercial. E lá você vai então deixar claro, vai ser feito um laudo com estes e estes itens, vai ser feito um relatório com estes, vai ter um acompanhamento técnico durante tanto tempo. E você pode colocar observações, por exemplo, vai ser elaborado um projeto de recuperação de área degradada, mas não está incluído a entrega dos materiais, como mudas de árvores nativas, amarrações, tutores, adubo, todos os materiais para plantio, né? Então, isto não estaria incluso. Deixar claro isso para o cliente, para ele saber exatamente o que ele está contratando. E para não gerar depois conflitos sobre o serviço. Então, como consultor ou consultora ambiental, tenha sempre em mente que você precisa diagnosticar o problema do seu cliente, oferecendo serviços que irão solucionar este problema, apresentando resultados para o seu cliente.